Olá, abençoados, graça e paz, sejam todos bem-vindos ao canal da Graça Pura. Meu nome é André Pimentel e mais uma vez vamos falar do Evangelho da Graça. E abençoados, muito obrigado a todos vocês pela generosidade de muita gente lá no WhatsApp, compartilhando comigo o que Deus tem feito na vida de cada um. Então eu agradeço muito a Deus, eu glorifico muito a Deus, e isso nos fortalece bastante a nós aqui da Graça Pura, e nos indica que nós estamos no caminho certo. Hoje mesmo eu tive a oportunidade de conhecer um abençoado também, que ele fez teologia, ele é pastor do sistema religioso, foi pastor do sistema religioso, e eu tive o prazer de conhecer, e ele me confidenciou algumas coisas que ele vê o nosso trabalho como um trabalho sério, um trabalho dentro da palavra. Eu glorifico a Deus porque Deus está mostrando que nós somos realmente textuais, estamos contextualizando com a Bíblia. Muita gente, por não entender o nosso posicionamento, acha que nós estamos desprezando a palavra. Não, muito pelo contrário, nós estamos colocando a palavra como em primeiro lugar, porque é isso que tem que ser. Eu sempre costumo falar que ainda que meus olhos me mostrem outra coisa, mas a verdade vai ser sempre a palavra. Mentiroso seja tudo relacionado a esse mundo, ao homem, e verdadeiro seja a palavra de Deus. E para que isso continue sendo uma verdade, eu preciso que vocês se inscrevam em nosso canal. Principalmente se você estiver se alinhando a nós, com a nossa palavra. Você já vê 2, 3, 4, 5 vezes e está gostando e está acompanhando. Por favor, abençoado querido, se inscreva no nosso canal, ok? Se inscrevam, já deixa o seu like aí, isso ajuda, e sempre que possível, deixa aquele comentário para nós, porque isso é muito bom. Abençoados querido, nós estamos diante de uma mensagem rápida, eu não quero me estender muito. Eu sei que tudo que falamos, apenas uma pequena parcela entenderá. Tá? Tudo aquilo que nós falamos, apenas uma pequena parcela entenderá. Isso não é porque o André definiu assim, muito pelo contrário, eu me esforço. Mas a graça não depende do que quer, nem depende daquele que corre, mas é Deus que esclarece. Ou seja, não é por obras, é pela graça de Deus. E muitos me perguntam assim, né, André, se eu já estou salvo, o que falta eu conhecer mais? Abençoado, falta você entender o teu posicionamento e aprender com a tua salvação. É isso mesmo, abençoado, porque aprender é a grande dádiva do Espírito Santo dentro de nós. E isso nos faz sempre buscar o conhecimento. Então nós temos que aprender com a nossa salvação. Porque pelo fato da graça nos informar, por exemplo, que não há o inferno, né? Não existe aquele inferno que a religião pregou por tantos anos, martelou na nossa mente, e que ali a gente tinha que ficar lutando contra o diabo pela nossa salvação, com medo de ir ao inferno, né? E quando nós chegamos em graça, descobrimos que esse inferno não existe. Descobrimos que isso é apenas a sepultura, que o diabo é apenas um adjetivo, e a igreja criou um mal muito grande quando ela trouxe um ser para entendimento de que está escrita a palavra diabo lá dentro da palavra. Descobrimos também que as coisas estão consumadas em graça, que já vivemos novos céus e nova terra. E aí a pergunta que nos vem afinal é, do que Deus nos salvou? Então nós vamos ver hoje, nessa mensagem, os 3 aspectos da nossa salvação. Então a proposta dessa mensagem é isso, é justamente mostrar o que esses três aspectos trouxe para as nossas vidas, ok? Preparados aí? Graça neles! Bom, então eu já quero começar lendo aqui uma palavra que se encontra em Mateus, livro histórico de Mateus. Aí você pergunta assim, André, por que em graça vocês chamam esses livros que a gente chamava de evangelho como livros históricos? Porque narra a história de Jesus de Nazaré. E evangelho é boas novas. E Jesus, quando andou entre nós, ele não pôde trazer a graça
para os gentios, porque ele ainda tinha algo a tratar com os judeus. Então, enquanto ele esteve num corpo de carne, ele veio cumprir a lei. Se ele veio cumprir a lei de Moisés não era nada novo. Não era notícia velha o que Jesus veio cumprir. Mas foi através desse cumprimento que deu, então, a graça. É através do corpo de Cristo que foi aberta a entrada para nós, gentios, na graça. E quem veio trazendo o evangelho, as boas novas, foi o apóstolo Paulo, de Romanos a Hebreus. Qualquer dia eu me aprofundo mais nesse tema, que tem bastante coisas interessantes aí. E nesse versículo, em Mateus capítulo 13, versículo 13, vocês vão entender mais ou menos isso que eu estou dizendo. E diz: eis porque lhes falo em parábolas, para que, vendo, não vejam, e ouvindo, não ouçam e nem compreendo. Então, meus queridos, quando Jesus andou entre nós, conforme eu vou falar, ele falava por parábola, para que aqueles que não nasceram para entender, não entendessem. Simples assim. E hoje as parábolas, até porque as parábolas de Jesus, ela apontava para um tempo em que os gentios também seriam chamados em um só povo como igreja. Então Jesus, quando se referia a esse tempo, ele falava por parábolas. E hoje essas parábolas, elas continuam sendo ditas pelos pregadores da graça. E hoje, quem está com essa mente tampada, está com os entendimentos entenebrecidos nas trevas do desconhecimento, não tem acesso a essas informações. E a primeira salvação, desses 3 aspectos da salvação que Deus trouxe para nós, foi do sistema religioso. Olha só. Abençoado, faça aí uma reflexão rápida na tua mente, aquele flashback de tudo que passou, de tudo que você passou no sistema. Veja quantas decepções, veja quanto tempo perdido, quanto dinheiro que nós investimos, quantas frustrações, e a gente não aguentava mais de tanta opressão. E o que o Senhor fez conosco? Nos livrou disso. Nos livrou das obras da lei que impregna as doutrinas das denominações. Doutrina que nos bestializava, doutrina que nos infantilizava, nos faziam andar sempre de mal com o mundo, era um mau humor tremendo, mal conosco mesmo, mal com a liderança da igreja, mal no trabalho, mal com os amigos, de todos os jeitos nós estávamos mal. Por causa da mente que nós tínhamos. Tínhamos uma mente mal, porque entendíamos que o mundo era mal, as coisas eram mal, o diabo existia e estava querendo me levar para um suposto inferno espiritual. Então essa doutrina nos afastou das pessoas, nos afastou da verdade. Havia uma luta por cargos, um querendo puxar o tapete do outro. Os abençoados que estavam no sistema sabem disso que eu estou falando. Um verdadeiro inferno. É disso que Deus nos livrou. E olha, abençoados, Ele nos livrou e nos deu a paz. Porque as obras que praticávamos lá no sistema não trazia paz, só trazia frustração. Vamos ler Romanos capítulo 5, versículo 1, um clássico da graça, que diz o seguinte: tendo sido, pois, justificado pelas obras, por meu jejum, por minha ida à igreja, não, justificado pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos, vocês sabem o que vocês estão lendo aí? Você sabe o que é ter paz com Deus? Você já parou e fez uma reflexão em cima desse versículo? Meu querido, você hoje tem paz com Deus. E isso fez com que nós dessemos um basta em nossa relação à religião, em relação ao sistema religioso, em relação a essas denominações. E isso, querido, hoje nós podemos aplaudir o Senhor e dizer que somos salvos do sistema religioso. Ok? Vamos ao segundo aspecto, abençoados. O segundo aspecto da salvação que Deus nos deu foi a de nos livrar deste mundo tenebroso. Aí eu digo, o mundo tenebroso que eu estou me referindo é da maldade que existe dos sistemas estabelecidos nesse mundo.
Veja quantas coisas nós fazíamos antes, crendo em homens, crendo em promessas que nunca se cumpria. E hoje o Senhor nos saca uma salvação e nos mostra que a dependência, a nossa dependência, nunca foi de um sistema político. A nossa dependência, a nossa provisão nunca veio de um sistema financeiro. A nossa vida nunca foi sustentada por nenhum sistema desse mundo tenebroso. Hoje entendemos que a nossa vida, ela está guardada em Deus por Cristo Jesus. Colossenses capítulo 1, versículos 16 e 17 diz: porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem pelo partido político, pelo empresário dono da Amazon, o homem mais rico do mundo, pelo sistema financeiro de habitação popular. Não, o sustento é dele, por ele e para ele. E isso, abençoado, nos saca uma medida de salvação. Abençoado, querido, só saber que nós já nos livramos destas coisas deste mundo e que nos prendia antes, olha, queridos, só isso aí existe uma salvação muito grande. Você já pensou que todos os fenômenos naturais que acontecem, né, que geralmente acontecerá, nós não ficamos com aquela impressão ou falsa sensação: Jesus está vendo, Jesus está vindo, como é que eu vou ficar? Abençoados, nós fomos livres disso. Então, abençoados, isso aí se chama salvação da escravidão dos sistemas deste mundo. Ok? Vamos então à terceira parte agora, terceiro e último aspecto da nossa salvação. É a salvação de nós mesmos. O que, André? Isso mesmo, querido. Olha, abençoados, antes de conhecer a graça, quando eu tinha pesadelos, abençoado, eu ficava com aquela sensação o dia inteiro, era impressionante. Eu ficava de mal com o mundo, eu ficava de mau humor. Olha, as pessoas encostavam em mim, eu já ficava, já dava já um coice, né, conforme popularmente falando. Eu fazia aquele carão. Então assim eu ia conduzindo o meu mundo. Eu era uma pessoa difícil, porque, abençoados, nada estava bom para mim. Uma pessoa super chata. Então a primeira salvação que o Senhor me salvou foi me salvar de mim mesmo, salvar da minha própria carne, salvar aonde se encontra, como diz em Gálatas capítulo 5, as obras da carne, salvar do veneno do diabo da minha carne, porque a minha carne, ela é opositora a Deus. A minha carne não pode se salvar, ela está destinada à sepultura, está destinada ao inferno. Então o Senhor veio me salvar desse veneno. E Ele me mostrou o veneno, conforme eu falei lá em Gálatas capítulo 5, versículo 17. Só você ir lá ver quantas coisas que o Senhor te livrou. E hoje, abençoado, eu não me conheço mais segundo a carne. Não é que eu nunca mais pratiquei nada de errado. Não é isso, querido. Não é isso. A salvação não é essa. Mas o veneno dela. Aquela acusação na mente, sabe, abençoados? Hoje eu não tenho mais acusação em minha mente. Hoje eu sei que quando eu falho, eu tenho que me consertar. Eu tenho que ficar atento a essa carne, vigiando essa carne 100%, porque eu sei que ela é uma cobra que pode a qualquer momento me picar. Mas não é pelo fato dela ter me picado que eu vou deixar que o veneno dela corroa a minha salvação, que corrompa a minha salvação, que corrompa o meu entendimento, que corrompa o reino de Deus, onde está o trono do Senhor. Então isso, abençoado, essas coisas, ela me faz estar sempre em correção comigo mesmo. Mas as minhas atitudes, mediante aquilo que acontece comigo, é que mudou. Abençoados, tudo mudou. Hoje, eu falo para vocês, eu não tenho nem mais sonhos. E sonhos, pesadelos, não tenho mais sonhos, pesadelos, abençoado. É impressionante como a graça me limpou, como essa salvação veio me limpar por dentro e por fora.
Hoje, se eu for dormir tarde e por acaso amanhã acordar antes do despertador, porque tem gente que acorda e acaba perdendo o sono. Então, antes desse entendimento, eu já começava o dia com mau humor, porque eu tinha acordado mais cedo do que a minha programação. Mas hoje eu entendo que quando isso acontece, é porque o meu Deus determinou que eu acordasse naquele horário. Então, o que eu faço? Eu agradeço. Eu agradeço, Senhor, obrigado por ter voltado do sono. Obrigado, Senhor, porque como diziam os antigos, eles falavam que o sono é como se fosse uma morte. Então eu acordava, Senhor, obrigado por estar aqui. Porque muita gente dorme, abençoado, e não volta nunca mais para contar nada. Simplesmente assim, se vão. Mas hoje, quando eu acordo, na minha vida, eu sinto que eu ressuscitei, eu voltei da morte para viver o melhor dia da minha vida. Daí, quando eu abro os olhos, eu começo a pensar nas oportunidades que o Senhor vai me dar naquele dia para usar o Evangelho da Graça. Então eu agradeço ao Pai por estar vivo e digo, Senhor, eu vou viver o melhor dia da minha vida. E assim, vou vivendo os melhores dias da minha vida, compreendendo a salvação de Deus na minha vida. E que grande salvação, conforme diz Hebreus capítulo 2, versículo 1, que diz, portanto, convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos dela. Porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição, como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciado pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram. Então hoje o Senhor nos faz atentar com mais diligência a tão grande salvação. E glorifiquemos ao teu nome, Senhor, nesta mensagem, porque o Senhor nos salvou. O Senhor nos salvou da religião, do sistema religioso. Ele nos livrou deste mundo tenebroso e hoje vivemos acima da mediocridade das pessoas em achar que a nossa vida depende de qualquer poder humano ou sistema que se estabeleça neste mundo. E depois Ele nos livrou de nós mesmos, cheios, hoje não estamos mais submetidos às esquisitices dessa carne. E hoje a nossa vida é acordar e dizer que tudo está bem e eu estou preparado para viver o melhor dia das nossas vidas. Colossenses capítulo 3, versículo 1 e 2, para encerrar, diz, portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas de cima, que são de cima, e não nas que são da terra. Então, nessa palavra agora eu me despeço de vocês, dizendo, pensar nas coisas que são de cima, não é ficar olhando para o alto, ou pensar em coisas que outrora nós pensávamos. É pensar nas coisas do reino de Deus, aonde está Cristo assentado à destra de Deus. Isso é pensar nas coisas que nos edificam, as coisas de cima e não nas da terra. Então, queridos, quero me despedir de vocês, dizendo que eu precisava falar isso para vocês. Recebam como se fosse da parte de Deus, para que estejamos sempre atentos a tão grande salvação em amor no qual Ele nos salvou. Graça e paz, e até a próxima mensagem.